Olá a todos, vamos continuar com a apresentação resposta em frequência de amplificadores. E como exemplo vamos analisar a resposta em frequência do amplificador emissor comum. Temos então C1 e C2 capacitores de acoplamento, que devem ser dimensionados para se comportarem como curto-circuito na frequência do sinal. E vamos considerar também as capacitâncias parasitas Cmi e Cpi do transistor bipolar. Bom, este amplificador ele terá múltiplos polos e uma análise correta da localização dos mesmos através da função de transferência será relativamente difícil, uma vez que o denominador na função de transferência será um polinômio em S de grau acima de 2. A questão que se coloca é, bom, como nós podemos então de uma maneira relativamente simples, mas ainda com precisão moderada, estimar as frequências de corte inferior e superior do amplificador. No que se refere às frequências de corte inferior, nós podemos utilizar o chamado método das constantes de tempo. Geralmente, por inspeção simples do circuito, nós podemos determinar os polos, um de cada vez, e independentemente dos demais. Ou seja, ao se considerar um polo associado a um determinado capacitor, os demais capacitores do circuito são assumidos como curto-circuitos. Em alguns livros-texto, supõe-se que sejam circuitos abertos. Bom, de qualquer maneira, existe uma simplificação relativamente importante, uma vez que se assume que esses outros capacitores não têm nenhuma influência na frequência do polo que está sendo analisado. Em complemento, nós devemos também curto-circuitar as fontes de sinal. Assim, embora contendo erro no cálculo da frequência do polo, através desse método das constantes de tempo, nós podemos estimar qual capacitor domina a frequência inferior, ou a partir de uma dada frequência de corte, calcular o valor necessário do capacitor. Então vamos, utilizando esse método das constantes de tempo, determinar a frequência de corte inferior devido a C1. Então nós curto-circuitamos C2, curto-circuitamos a fonte de sinal e vamos então analisar qual é a resistência vista pelos terminais de C1. Então, por inspeção, nós vemos que será então RS, a resistência da fonte, em série com Rin, a resistência de entrada do amplificador. De tal maneira que a frequência de corte devido a C1 será 1 sobre 2π, R equivalente vezes C1, onde R equivalente será então RS mais Rin. De maneira análoga, nós podemos calcular a frequência de corte inferior devido a C2. Então, agora nós curto-circuitamos C1, mantemos a fonte de sinal curto-circuitada e analisamos a resistência vista por C2, que também, por inspeção, será RL, a resistência de carga, em série com Rout, a resistência de saída do amplificador. Ou seja, a frequência de corte devido a C2 será então 1 sobre 2π, 1 sobre R equivalente vezes C2, onde o R equivalente é aproximadamente dado por RC mais RL. Então, de uma maneira relativamente simples, nós podemos fazer um cálculo de primeira ordem da frequência de corte associada a cada um desses capacitores.
No que se refere às frequências de corte superior, nós devemos então analisar o equivalente a C do amplificador em altas frequências, e aqui nós inserimos então as capacitâncias parasitas. Nós podemos ver então que CMI estando localizado entre os terminais de base e coletor, faz com que as malhas de entrada e saída não sejam isoladas, o que dificulta de alguma maneira a análise do circuito. Bom, apenas antecipando, a frequência de transferência ou o ganho V0 sobre Vin será desta forma, onde nós temos o ganho em baixas frequências, a presença de dois polos no semiplano esquerdo e a presença de um zero no semiplano direito, também chamado de zero de transmissão, e nós veremos o porquê deste nome, de tal forma que o sinal a ser considerado aqui é o sinal menos. Bom, vamos agora conhecer o teorema de Miller, que diz que se nós temos uma impedância flutuante entre dois nós, nó 2 e nó 1, nós temos um ganho de tensão definido como sendo V2 sobre V1, nós podemos distribuir ZF como sendo uma impedância entre o nó 1 e o terra, e uma impedância Z2 como sendo uma impedância entre o nó 2 e o terra. E nesse caso, o valor de Z1 será ZF sobre 1 menos o ganho, e Z2 será então ZF sobre 1 menos 1 sobre o ganho. Convém salientar que, infelizmente, nem todo circuito pode, no entanto, ser simplificado utilizando-se o teorema de Miller. Fator de multiplicação de Miller. Vamos considerar que a nossa impedância seja, na verdade, um capacitor CF localizado entre a entrada e a saída de um amplificador de tensão de ganho menos a zero. Então, utilizando os conceitos do teorema de Miller, nós podemos então distribuir CF à entrada como sendo um capacitor de valor CF multiplicado por 1 mais a zero, e à saída por um capacitor cujo valor será CF multiplicado por 1 mais 1 sobre a zero. Ou seja, no caso do ganho ser muito maior que 1, o que ocorre em muitos casos na prática, o capacitor à entrada será então muito maior que o capacitor original. E a esse fator 1 mais a zero, nós chamamos de fator de multiplicação de Miller. Também no caso de AV ser muito maior que 1, praticamente a saída, nós teremos o próprio valor do capacitor flutuante. Como nós podemos, então, utilizar esse conceito do teorema de Miller para resolver de uma maneira mais simples o nosso equivalente a C em altas frequências e, com isso, determinarmos os polos? Basta, então, nós distribuirmos CMI à entrada e à saída, e com isso nós isolamos as duas malhas. Então, inicialmente, vamos analisar o polo associado à malha de entrada. Nós distribuímos CMI à entrada, que vai aparecer como sendo uma capacitância Cm, cujo valor vale CMI multiplicado por 1 mais o ganho do estágio. Para então nós calcularmos a frequência do polo, nós curto-circuitamos a fonte de sinal e analisamos as resistências e capacitâncias equivalentes. No caso, a capacitância equivalente será o paralelo entre Cπ e Cm, e a resistência equivalente será o paralelo entre Rs, Rb e Rp.
E com isso nós determinamos a frequência do polo associado à malha de entrada. Será então dado por essa expressão e corresponderá a um polo no semiplano esquerdo. De maneira similar, nós podemos então distribuir semi na malha de saída e admitindo que o ganho GM vezes o paralelo RC-RL seja muito maior que 1, nós teremos então o mesmo valor semi aparecendo entre o coletor e emissor. Lembrando que quando nós curto-circuitamos a fonte de sinal, esse gerador de corrente vinculado será um circuito aberto. De tal maneira que nós teremos então como R equivalente o RC em paralelo com RL, assumindo R0 infinito ou extremamente alto, e como capacitância equivalente semi em paralelo com CL, ou seja, CL mais semi algebricamente. E com isso nós determinamos então a frequência do polo associado à malha de saída, também localizado no semiplano esquerdo. Quanto ao zero, também chamado zero de transmissão, nós podemos, por inspeção também, chegarmos de uma maneira relativamente simples à sua frequência. Conceitualmente, nessa frequência, toda a corrente que passa por semi, ela é dirigida a este gerador de corrente vinculado. Ou seja, nós temos Iout igual a zero. E, tendo Iout igual a zero, nós teremos sobre a carga uma tensão P0 nula. Ou seja, na frequência do zero, nós anulamos a tensão à saída do amplificador. Então, escrevendo esses conceitos, nós temos VB igual a VBC, uma vez que VC será zero, e admitindo que a corrente que passa em semi corresponde a GM VBE, nós temos então, em primeira ordem, a frequência do zero, GM sobre CMI. E esse zero estará então no semiplano direito, por se tratar de um zero de transmissão. Bom, aqui eu tenho um diagrama que facilitará a compreensão desse termo zero de transmissão. Bom, aqui nós temos dois caminhos possíveis para o sinal. Inicialmente, o caminho do fluxo principal, que foi aquele que nós consideramos até esse momento quando trabalhamos em frequências médias. Ou seja, há uma variação VBE, o transistor responde com uma variação GM-VBE na corrente de coletor e com isso nós temos uma variação Vout. No entanto, em altas frequências, nós temos a reatância associada a semi relativamente baixa, de tal maneira que esse outro caminho, chamado de feed-through, começa também a ser importante. E nesse caso, nós temos um bypass, ou seja, o sinal ele passa direto da entrada para a saída. Ou seja, nós não temos, nesse caso, nesse caminho, o efeito de amplificação. Bom, dá para perceber que quanto mais alto for o valor da frequência, menor será essa reatância. Então, exatamente devido a essa condição de, na frequência do zero, a corrente que passa por semi exatamente corresponder à corrente GMVB, de tal maneira que a corrente enviada à carga será zero,
nós damos o nome de zero de transmissão. E analiticamente nós podemos ver que realmente, quando nós fazemos a análise completa, nós podemos ver que esse zero está no semiplano direito. Bom, aqui eu tenho a representação da resposta em altas frequências do amplificador. Não estou considerando as baixas frequências, que nós temos aqui as frequências de corte devido aos capacitores de acoplamento, mas nós podemos ver então a presença de dois polos, P1 e P2, e a presença do zero, e por estar no semiplano direito, ele desloca a fase como se fosse um polo no semiplano esquerdo. Aqui, exemplificando a resposta em frequência do amplificador a transistor MOS, será de uma maneira bem análoga ao que nós vimos. Apenas eu estou enfatizando aqui a presença de um RS, que seria a resistência dessa fonte. Bom, aqui está o circuito equivalente. Eu vou apresentar agora três métodos para analisarmos as frequências dos polos. Inicialmente seria através da análise completa da função de transferência. Então nós podemos ver que, nesse caso, nós temos ainda um polinômio de grau 2 no denominador, o que não tornaria a determinação dos polos de uma maneira assim tão difícil, né? Mas nós estamos considerando apenas os polos em alta frequência. Uma outra possibilidade seria, a partir da função completa, nós considerarmos a existência de um polo dominante, caso numericamente realmente a frequência desse polo seja bem abaixo da frequência dos demais polos. E a terceira aproximação seria exatamente aquela que nós vimos através do teorema de Miller, em que nós associamos a malha de entrada e a malha de saída os respectivos polos. Neste caso, o polo à entrada é exclusivamente devido à resistência finita RS. Nós podemos também utilizar o teorema de Miller para calcularmos a impedância de entrada, considerando altas frequências, e com isso a existência dessas capacitâncias parasitas, no caso do transistor bipolar e no caso do transistor MOS. Então, exatamente refletindo CMI e CGD à entrada, nós temos o cálculo das impedâncias de entrada de uma maneira relativamente simples, praticamente por inspeção, onde aqui nós temos o fator de multiplicação de Miller, que corresponde a 1 mais o ganho em médias frequências do amplificador. Bom, devido à similaridade entre os modelos AC dos transistores bipolar e MOS, nós podemos eleger, então, para essa configuração de amplificador, emissor comum e fonte comum, um circuito equivalente, que possa ser utilizado para ambos. E aqui nós temos, então, os parâmetros desse circuito, no caso, de um emissor comum, transistor bipolar, e aqui no caso, um estável de fonte comum, no caso do transistor MOS. Então, basicamente, a única diferença que nós temos é que no caso do transistor bipolar, o fato de nós termos um RP
uma resistência de entrada do transistor finita, nós temos um valor de Thevenin que depende então do RP, ao passo que no transistor MOS nós teríamos o equivalente ao RP, um valor infinito, de tal maneira que a tensão de Thevenin corresponde à própria tensão da fonte de sinal. Ou seja, basicamente aquilo que nós vimos para o transistor bipolar pode ser, digamos, mapeado diretamente para amplificadores a transistor MOS. Aqui um rápido cálculo dos polos do amplificador emissor comum, aqui, baseado nesses parâmetros. E nesse caso nós temos, exatamente utilizando, né, a aproximação do teorema de Miller, nós temos um polo à entrada com frequência de 516 MHz e a saída de 1,59 GHz. Então, o que ocorre? O polo à entrada limita a banda passante do amplificador devido à existência de RS e também ao fato de nós termos um RP. E, finalmente, fazer uma comparação entre as diferentes aproximações, os diferentes métodos de se chegar à frequência dos polos. No caso, considerando um amplificador fonte comum e baseado nesses parâmetros, através do cálculo exato a partir da função de transferência e da determinação dos polos, nós temos então esses valores referentes aos polos de entrada e saída. No caso, nós temos uma aproximação via um polo dominante e, no caso, nós termos uma aproximação Miller. Então, nós podemos ver que existe alguma diferença e, graficamente, nós podemos ver aqui essas diferentes respostas em frequências superpostas. Então, em azul, em linha cheia, nós temos o que seria a resposta em frequência do amplificador baseado no cálculo exato das frequências dos polos. Em azul, tracejado, o que seria adotando-se a existência de um polo dominante. E em vermelho, através da aproximação Miller. Então, nós podemos ver que a aproximação Miller ela é realmente mais simples, mas possui um erro relativamente alto em relação aos outros métodos. No entanto, nós podemos ver que até a banda passante do amplificador, mais ou menos, nós temos uma boa concordância. Ou seja, em resumo, nós podemos, através dessa simplificação via o teorema de Miller, nós podemos ter uma boa noção da resposta em frequência do amplificador. Bom, aqui eu tenho algumas referências de livros excelentes, livros-texto, e com isso eu encerro esta apresentação, esperando que tenha sido de bom proveito para todos e eu agradeço pela atenção. Muito obrigado.